gente vai começar então cantando uma música, né? E eu não sei se vocês conhecem essa música, mas ela se chama Descansarei. E eu tenho pensado um pouco na minha vida assim que a gente passa por muitas tempestades, né, na nossa vida. E eu acho que a tempestade mais perigosa são aquelas que são fraquinhas. É o chuvisco, é uma garoa fraca, porque quando vem uma chuva forte, aquela com trovão, com vento, parece que você se prepara, né, para enfrentar a tempestade grande. Mas quando são várias tempestades pequenas, você subestima. E acho que é por isso que Isaías 40, quando você vai do 28 até o 31, e principalmente o 30, 31, que fala: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam como águias, correm e não se cansam, andam e não se fatigam. Você vê que a ordem ela é decrescente, né? Voa, corre e depois anda. E eu penso que uma das coisas que mais desgasta a nossa vida não são as grandes tempestades que acontecem 5, 6 vezes por ano, mas são aqueles chuviscos e aquelas tempestades fracas que a gente subestima, que a gente pensa, isso aqui não vai me afetar, não. Só que isso vai consumindo as nossas vidas. Isso é andar. É a tempestade da rotina. E se a gente não aprender a descansar no Senhor, uma hora a nossa força vai exaurir, vai acabar. E a gente pode se perder, não por causa de uma tempestade grande, mas por causa de várias tempestades pequenas que acontecem todos os dias. Que nós possamos aprender a descansar nos braços do Pai e confiar nele. Que essa seja a nossa oração. Cobre-me com tuas mãos, com poder. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sob a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu vou
também sei descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Senhor Deus, nós queremos descansar em teus braços. Mesmo trabalhando, mesmo preocupado com as coisas da vida, que nós possamos aprender a descansar em Ti, porque descansar tem a mesma raiz da palavra confiar. Quem descansa, confia. Deus, nós queremos ser como aquele bebezinho que descansa, que dorme no braço da mamãe, que não tem medo de cair, que não tem medo de faltar comida, que não tem medo de faltar o que vestir, que não tem medo do perigo, porque estamos descansando nos braços do papai e da mamãe. Deus, perdoa, Senhor, as nossas vidas, quando tentamos resolver as coisas pelas nossas próprias forças, quando tentamos resolver as coisas com a nossa própria carne e nosso bom senso. Perdoa, Deus, as nossas vidas, porque muitas vezes deixamos de confiar em Ti para confiar no ser humano, confiar em nós mesmos. E no meio da tempestade, ao invés de buscar ao Senhor, no meio da tempestade nós entramos em desespero. E às vezes tomamos atitudes erradas, fazemos decisões erradas, porque não confiamos em Ti, porque não descansamos em Ti. Deus, se o trovão e o mar vier contra nós, sobre a tempestade nós queremos voar, sobre as águas nós cremos, Deus, que Tu és o nosso Rei. Nos ensina, Pai, a descansar em Teus braços. Guia-nos, Senhor, com Teu Espírito Santo, com a Tua graça, Pai. Precisamos tanto de Ti, Pai. Que seremos nós sem o Senhor em nossas vidas? Fala conosco mais uma vez através da Tua palavra. Guia-nos, Senhor, pelo Teu caminho. Lava, Senhor, os nossos pecados e o nosso coração sujo, Senhor, que muitas vezes tem a tendência de ficar longe de Ti. Purifica, Senhor, as nossas mãos. Queremos ter mãos limpas e coração puro diante de Ti, Pai. Te agradecemos, Senhor, e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, então nós começamos antes de ontem a primeira parte, né, a segunda parte de Mateus. Então, nós fizemos a introdução, já tínhamos lido aquele prólogo, né? Então, olhando para o esboço geral do livro de Mateus, nós temos aqui 7 partes. Começa com um prólogo, que é uma introdução sobre o advento do rei, sobre a vinda do rei, do Messias, e ele termina na 7ª parte com um epílogo, que é a grande comissão, né, que vai falar sobre o ide, pregar o evangelho a toda criatura, né? E aí, no meio disso, nós vimos, ou antes de ontem, nós vimos o capítulo 5, 6 e 7, antes de ontem, que seria o início do Sermão do Monte. Nós vimos o Sermão do Monte, seria o primeiro sermão e a primeira narrativa, né, de Jesus. E é interessante, pessoal, que o Mateus, ele é dividido dessa forma. Eu falei para vocês que no livro de Mateus existem 5 sermões, né? Eles são chamados de os 5 grandes sermões no livro de Mateus. Então, acontece o quê? Um sermão e depois você tem uma narrativa. Segundo sermão, a segunda narrativa. Terceiro sermão, terceira narrativa. Então, o livro de Mateus, ele vai se desenvolver baseado nesses sermões
e nas narrativas que seguem, né? Então você tem aqui a gente teve no começo, né, o Sermão do Monte, né, que foi do capítulo 5 até o 7. Aí o 8 começa a primeira narrativa, né? Então você tem a primeira narrativa, e aí essa primeira narrativa do 8, 9 e 10 era para ter lido ontem, né? E aí nessa narrativa você tem várias histórias, né? Você tem a cura de um leproso, a cura de um criado centurião, a cura da sogra de Pedro, a multidões são curadas, os ventos e os mares são repreendidos, a cura de 2 endemoniados. Capítulo 9, o paralítico é curado e perdoado, um publicano é chamado, uma pergunta é respondida, uma menina é ressuscitada, 2 homens cegos são curados, o mudo fala, e multidões são vistas com paixão. Então, esse capítulo 8 e o capítulo 9 é a narrativa, a primeira narrativa do primeiro sermão. Então, vai ser sempre assim, pessoal. Vai ter um sermão, depois vai ter uma narrativa. Aí, o capítulo 10 é o segundo sermão. O capítulo 10 é o segundo sermão, era para ter lido ontem, né? 8, 9, 10. É o primeiro sermão. Aí depois do primeiro sermão ou do segundo sermão, começa a segunda narrativa, né? Então, por que isso é importante, né, pessoal? Isso é muito importante porque o primeiro sermão, ele traz a autoridade do rei. E a primeira narrativa, ela confirma a identidade do rei. Então, todos esses milagres, a cura de um leproso, a cura de um criado centurião, a cura da sogra de Pedro, as multidões são curadas. Todas essas curas, na verdade, não são um fim, mas elas são um meio. Eu acho que muitas vezes nós erramos na nossa vida quando achamos que o objetivo de Deus em nós, o objetivo de Jesus em nós, é curar as nossas doenças. Não, esse não é o objetivo de Deus. Tanto é que quando você olha essas histórias, muitas vezes as pessoas que são curadas, Jesus chega para essas pessoas e Jesus fala assim: olha, não fala para ninguém quem sou eu. Não fala para ninguém. Por que você acha que Jesus ele falava isso para as pessoas? Poxa, Jesus fez o milagre, não seria muito mais fácil ele colocar na TV Record, né? Jogar na TV a cabo, jogar no YouTube e ficar famoso e ter 1.000 bilhões de visualizações e todo mundo conhecer o Messias? Não seria mais fácil? Seria, mas eu preciso deixar bem claro para vocês isso. Jesus não veio aqui na Terra para curar as nossas doenças. Porque se Jesus viesse aqui no mundo para curar as nossas doenças, ele faria assim, ó. Estalou o dedo, todas as doenças vão embora. Ele tem toda a autoridade. Então, presta atenção no que eu vou falar, pessoal. Jesus não veio a esse mundo para curar as nossas doenças. Ele curou as doenças para que você reconhecesse ele como Salvador do mundo. Então, o objetivo de Jesus é o quê? Salvar a humanidade. Mas a humanidade que nós somos assim, nós somos medrosos e egoístas. Por que eu falo isso? Porque nós somos medrosos porque nós temos medo de sofrer. Nós somos egoístas porque nós queremos que Deus resolva o nosso problema. O nosso problema de relacionamento, o nosso problema de doença, o nosso problema emocional, o nosso problema de dinheiro, o nosso problema físico. A gente quer que Deus resolva o nosso problema. E quando Deus não resolve o nosso problema, a gente começa a reclamar e fala assim: esse Deus aí não me ama, esse Deus aí não cuida de mim, esse Deus aí não é um Deus justo. Por quê? Porque a gente não entendeu a finalidade dos milagres. Você não vai na igreja para buscar um milagre. Você não busca Jesus Cristo para ter um milagre na sua vida. Você não vive com Jesus todos os dias para ver milagres acontecerem na sua vida, pessoal. Todos os sinais e maravilhas que acontecem por conta da pregação do Evangelho,
por conta da pregação do evangelho da salvação. Então, o objetivo dos milagres aqui no capítulo 8, no capítulo 9, todos esses milagres aqui apontavam para quê? Apontavam para Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Apontava para que toda a autoridade de Jesus Cristo fosse entendida como a autoridade do Deus aqui na terra e que ele, sim, pagaria pelos nossos pecados e nos levaria ao caminho da salvação. Então, o capítulo 8 e o capítulo 9 vão trazer para nós o quê? A confirmação do que? Da autoridade do rei. Por quê? Porque a primeira narrativa, que foi a narrativa do Sermão do Monte, Jesus estava aqui no Sermão do Monte, mostrando da sua autoridade e como que se vive o reino de Deus aqui na terra. Para confirmar isso, vem a narrativa. Então, a narrativa, a primeira narrativa do capítulo 8 e capítulo 9, traz para nós o quê? Traz para nós a confirmação de que ele era o Salvador, que ele é o Salvador do mundo. E aí começa o capítulo 10, que é o segundo sermão. Era para ter lido ontem o segundo sermão, né? Então, o capítulo 10, esse capítulo, ele tem como título, né, o comissionamento dos discípulos, né? Ele tem como objetivo de mostrar o objetivo de Jesus Cristo aqui na Terra, que é a missão de alcançar as pessoas. É por isso que tem o chamado dos discípulos, é por isso que você vê o nome dos 12 discípulos. Aliás, quem sabe o nome dos 12 discípulos de cor, né? Não sei, eu não vou fazer chamada oral aqui, né? Mas é importante você saber, quer dizer, não é vital, você não vai para o céu porque você sabe o nome dos 12 discípulos de cor. Mas Simão, Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariotes, né? Então a gente tem esses discípulos e Jesus olha para os discípulos e fala assim: dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Então, o capítulo 10, ele traz esse chamado dos discípulos, o comissionamento, e depois do versículo 24 ao 42, ele dá os sinais do discipulado, o que significa ser um discípulo de Jesus, né? Então, do versículo 24 em diante, ele começa dizendo assim: o discípulo não está acima do seu mestre, e nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado de Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Então, assim, a gente tinha um problema aqui que os milagres que Jesus estava fazendo, os fariseus chamavam de obra de Satanás. E aí a gente vai ver uma coisa muito importante hoje, que é a questão da blasfêmia, a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? E nessa questão da blasfêmia, a gente vai tocar nessa questão do Beelzebu de novo, né? Mas a tia Keiko pediu para dar uma relembrada sobre a ideia do que é o farisaísmo, do que é um fariseu, do que é um saduceu, né? E o publicano. Então, é importante você entender. O publicano eu falei ontem, antes de ontem, que o publicano é aquele cobrador de impostos. O publicano era um grupo de judeus que trabalhava para os romanos, né? Então, os romanos selecionavam umas pessoas para serem os publicanos. Os publicanos eram aqueles que cobravam um imposto que o povo judeu tinha que pagar para o Império Romano, que era o povo que dominava. Então, o salário dos publicanos era feito do que eles conseguissem a mais. Então, os romanos simplesmente falavam assim: olha, eu quero 10 mil na minha conta até o final do mês. E aí eles iam recolhendo os impostos e o que eles pediam a mais era o salário deles, né? Então, por isso que eles eram considerados ladrões e traidores, porque é gente do próprio povo de Deus que está roubando dinheiro do povo de Deus. É por isso que Zaqueu era tão odiado, era tão rejeitado pela sociedade, porque ele era o líder dos publicanos, né? Então, assim, a gente vai ver e a gente vê que os publicanos eram esses. Quem eram os fariseus e os saduceus, pessoal? Depois que acaba o Velho Testamento, nesse período de 400 anos,
É claro que existe uma reforma no templo, na religiosidade do povo judeu. E dentro dessas mudanças da religiosidade do povo judeu, surgem partidos religiosos dentro das igrejas. É mais ou menos o que acontece com a igreja evangélica quando você tem partidarismos, né? Esse acredita nisso, esse acredita naquilo. No fundo, está todo mundo debaixo da mesma religião, da religião baseada no Velho Testamento, né? Então, os fariseus e os saduceus, eles eram diferentes. Eles não eram totalmente inimigos, eles não eram inimigos tipo Deus e o diabo, mas eles eram inimigos porque cada um acreditava numa coisa diferente. E principalmente o que separava um fariseu de um saduceu é a questão da ressurreição. Porque os saduceus não acreditavam que poderia haver uma ressurreição, né? E o Velho Testamento fala muitas vezes da ressurreição dos últimos dias, né? E que o Messias morreria e ele ia ressuscitar, tal. Então, assim, os saduceus não criam na ressurreição, mas os fariseus criam na ressurreição. Ambos eles viviam uma religiosidade baseada na lei. Então, eles eram extremamente legalistas. Eles eram pessoas que viviam uma vida cristã baseada na lei. Então, a tal ideia de pode e não pode, ela era muito forte, né, na vida desses religiosos. Então, vamos dizer assim, de uma certa maneira, vamos dizer assim que os presbiterianos, os calvinistas, eram meio que os fariseus e os arminianos eram tipo os saduceus. Uma pouca diferença para eles, na briga religiosa interna, se tornava um abismo entre eles que separava eles um do outro, né? Mas todos leem a mesma palavra, têm a mesma lei, mas cada um interpreta de um jeito. Então, essa era a briga que tinha. Então, principalmente os fariseus, como eles eram muito radicais na questão da lei, então eles criticavam muito a Jesus. Você vai ver assim, muito a palavra fariseu, o farisaísmo aparecer nos evangelhos. Por quê? Porque os evangelhos, os fariseus, eles eram contra aquilo que Jesus Cristo se autodeclarava como Filho de Deus. Por quê, pessoal? Porque vários outros já vieram dizendo que eram Cristo, tá? Então os fariseus, eles estavam meio com o pé atrás, sabe? Quando você recebe um telefonema no seu celular e é aquela propaganda, aquele camarada que vem ligar para você com aquela conversa mole. Olá, tudo bem? Bom dia! Como que você está hoje? Você conhece o nosso produto? Queria vender, sabe? E aí quando ele fala, do produto, que droga, não quero mais. Aí você desliga, você fala, não quero, tô ocupado, não sei o que, você desliga. Aí chega uma hora que você nem atende mais. O cara liga, você já desliga. A pessoa liga, você já desliga. De tanto que os fariseus ouviram falar de pessoas que se autodenominavam o Cristo, que quando Jesus apareceu, eles não acreditavam que esse Jesus era o Cristo. Você entende? Eu não estou puxando sardinha para os fariseus, mas assim, a gente precisa entender que várias pessoas vieram dizendo, não, eu sou o Cristo, eu que sou o Cristo, né? Eu que sou as promessas do Velho Testamento. Então, por isso que Mateus, principalmente Mateus, ele traz essa questão dos fariseus e dos saduceus muito próximo para a gente aqui no Evangelho de Mateus, porque Mateus, ele era judeu. Mateus, ele era um publicano. Mateus não era fariseu, mas ele era um publicano. E ele conhecia sim a realidade e a cultura judaica. Então, por isso que ele vê Jesus muitas vezes agredir os fariseus verbalmente para que eles pudessem ser chacoalhados e falar assim, meu, acorda, eu sou o Messias, acorda. Vocês são uma raça de víboras. Vocês são um sepulcro caiado, vocês são bonitos por fora, mas por dentro está tudo podre, né? Então Jesus, quando ele dá o Sermão do Monte, e ele faz um Sermão do Monte baseado numa contraposição do legalismo fariseu, ele está falando assim, olha, o que adianta você pagar promessa?
O que adianta você fazer as suas rezas todos os dias? O que adianta você carregar o terço e você não acreditar que essas orações são poderosas para transformar o seu coração? O que adianta você ir na igreja e buscar o Senhor e ficar na devocional se você não consegue olhar para dentro do seu coração e ver o pecado? O que a religiosidade vai fazer na sua vida? A religiosidade, ela mata. O que vivifica é o Espírito Santo de Deus, é você viver no poder e na graça de Deus, é você reconhecer o seu pecado e se arrepender dele todos os dias. É você reconhecer que você é fraco e que você precisa de Jesus. E a gente vai ver um pouco disso hoje, né? Então, você tem o segundo sermão no capítulo 10, e aí começa o nosso capítulo 11, e 12 e 13, principalmente o 11 e o 12, que vão ser a nossa segunda narrativa. Então, essa segunda narrativa, ela é o objetivo do rei, ela fala sobre o comissionamento dos discípulos, e aí passa para a segunda narrativa. Na segunda narrativa, você tem aqui a questão dos discípulos de João Batista, né? Por quê, pessoal? Deixa eu dizer uma outra coisa para vocês. João Batista batizou Jesus Cristo no Rio Jordão. E João Batista, de uma certa maneira, ele tinha certeza que aquele cara que ele batizou era o Messias. Mas os seus discípulos não tinham tanta certeza. E os discípulos de Jesus, eles estavam falando, os discípulos de João Batista estavam pensando assim: será que ele é o Messias mesmo? Ah, fala sério, será que ele é maior do que o nosso João Batista? Sabe, às vezes você tem um protecionismo com o seu líder, que quando aparece um líder maior, você fica assim: ah, não, meu líder é melhor. Ah, não, nenhum líder é melhor que o meu. Ele não deve ser o Messias. Você entende? Então, assim, os discípulos dele estavam assim. Vamos ler um pouquinho o texto, diz assim: chamando os 12 discípulos, capítulo 11, de 1 a 19. Não vou ler tudo, tá, pessoal? Senão a gente vai muito longe. Depois que acabou de instruir os 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar na cidade da Galiléia. João, ao ouvir na prisão que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido roupas finas? Ora, o que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de que está escrito: enviarei o meu mensageiro à sua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista, todavia o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam força se apoderam dele, pois todos os profetas da lei profetizaram até João, e se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir, aquele que tem ouvidos ouça. O que posso comparar com essa geração são como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas para as outras. Nós lhe tocamos flautas, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João que jejua, não bebe vinho, e dizem: ele tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem: aí está um comilão beberrão, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que acompanham. Então, o que o Jesus está falando com os discípulos de João Batista nesse momento? E os discípulos de João Batista, eles estavam duvidando realmente se Jesus era o Messias. E o próprio João manda os seus discípulos perguntarem para ele: é você mesmo o Messias? Sabe por quê, pessoal? Porque eu vou dizer para vocês, os judeus, eles acreditam,
acreditavam que o Messias, eles ainda acreditam, na verdade, né? Que o Messias vai vir todo pomposo, com glória, com vestes reais. Vai ser um grande rei, poderoso general do exército, que vai construir um grande exército, que vai fazer com que Israel seja a potência do mundo, vai acabar com os muçulmanos e os islâmicos e vai dominar a terra. Você entende? E Jesus Cristo veio como um completo falido socialmente. Jesus veio pobre, Jesus não tinha fama, Jesus não veio com roupa de linho, Jesus não veio pregando e profetizando um monte de coisa contra os fariseus, contra eles, contra o povo de Deus dessa maneira. Ele não veio como um grande general do exército celestial que vai acabar com as hostes malignas desse mundo tenebroso. Não, Jesus veio com um cara simples. Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus nasceu num lugar pobre. Ele nem quarto ele tinha. Ele nasceu no estábulo dos animais. Jesus não tinha muita formosura, muita beleza em si mesmo. Ele não tinha força política, ele não tinha força bélica, ele não era um ativista político e social. Você entende, pessoal? Eu fiz uma série de pregação um tempo atrás chamada Perdendo para Ganhar, né? Porque quando você perde, você ganha. É que a gente não consegue entender. Se você perder a sua vida aqui na Terra, você vai ganhar a vida eterna no Senhor Jesus. A gente não consegue entender o perder para ganhar, porque a gente está sempre preocupado em ganhar. E aí a gente pensa assim, melhor um na mão do que dois voando, né? A gente pensa essa ideia de que, eu só quero ganhar o meu pão de hoje. E você acaba perdendo a eternidade no Senhor Jesus, né? E eu vejo que quando a gente olha para essa situação, a gente vê que os discípulos de João, eles estavam duvidando se ele era o Messias mesmo, porque eles olhavam o Messias pobre, fraquinho, e falavam, esse aí não deve ser o Messias não, mano. Ele não está fazendo o que a gente esperava. Claro, ele não faz o que nós esperamos, hein? Ele faz o que Deus queria através da vida do Senhor Jesus. E é por isso que muitas vezes a gente vai entrar em choque com Deus, porque a gente vai falar assim, pô, Deus, mas eu amava tanto a minha mãe e você deixou minha mãe morrer. Poxa, Deus, você me colocou nessa família e essa família não é boa. E aí a gente pensa, poxa, acho que esse Deus aí não gosta de mim, não. Acho que esse Deus aí não se importa comigo. Por quê? Mais uma vez eu vou falar para vocês, porque a nossa carnalidade nos traz para uma vida medrosa e egoísta. Nós somos medrosos e egoístas. Nós não queremos sofrer e nós queremos os benefícios só para nós mesmos. É por isso que a gente briga pelas nossas coisas. É o meu desejo, é a minha vontade, é o que eu preciso. É por isso que meu professor Ziel Machado, ele sempre dizia, a trindade satânica é essa, é o meu desejo, é a minha vontade, é o que eu preciso. Porque essas coisas não tá errado, entendeu, pessoal? Não tá errado. Mas através dessas três frases, a gente acaba voltando os nossos olhos para nós mesmos e não para Deus. Porque é o meu desejo, é a minha vontade, é o que eu preciso. Entende? E aí a gente transforma a nossa vida numa busca egoísta. E até a religiosidade se torna algo egoísta. Porque muitas pessoas vivem uma vida religiosa simplesmente por medo da morte. Muitas pessoas vivem uma vida religiosa simplesmente por querer as bênçãos. Muita gente vive uma vida religiosa simplesmente para poder ver os milagres acontecerem nas suas vidas. E sempre que você vê uma pessoa religiosa que busca Deus para ganhar alguma coisa, pode ter certeza, essa religiosidade, ela é uma religiosidade ruim e não saudável. E aí eu penso, então, pastor, qual que é a religiosidade saudável? Eu entendo que a religiosidade saudável ela é o amadurecimento da vida do cristão.
O cristão, ele tem duas fases na vida. A primeira, que ele acaba de se converter, ele conhece o amor de Deus, ele está carente do amor de Deus, então ele precisa ser amado, ele precisa se sentir amado, precisa abraçar essa pessoa, precisa estar perto dessa pessoa, precisa falar, Deus te ama, Jesus te ama, o Espírito Santo quer encher a sua vida. Aí uma hora essa pessoa cresce. É que nem os nossos filhos. A gente mostra o nosso amor para os nossos filhos até eles ficarem maiores. Aí depois que eles ficarem maiores, você não precisa mais ficar falando toda hora eu te amo, eu te amo, eu te amo, dando um abracinho e beijinho toda hora. Claro que tem mãe que ainda faz isso, né? Toda hora. Mas assim, e não é errado, pessoal, não é errado. Qual filho que não gosta disso, né? Mas assim, chega uma hora que você não precisa mais ficar falando para eles eu te amo, porque eles já sabem que você ama eles. E aí, sabe o que vai acontecer? Eles vão começar a se doar por vocês. Eles vão ajudar o papai e a mamãe. Eles vão sair do estado de receptor para se tornar o estado de ajudador. Os nossos filhos crescem, aí eles começam a nos ajudar. Começam a pagar as nossas contas, a cuidar de nós, a levar no médico, a levar para o exame, a levar vocês para comerem. Tá certo que tem uns filhos mais velhos aí, bem mais velho aí, que ainda você paga as contas dele, mas tudo bem. E aí você ajuda, os filhos crescem, amadurecem e eles começam a cuidar de você. Eu entendo que a vida cristã é assim. A religiosidade no começo, você precisa se sentir amado. Mas chega um momento que você precisa começar a se dar. Você entendeu o amor de Deus, você entendeu a salvação em Cristo Jesus. Você foi batizado nas águas e agora está na hora de você dar para Deus. De você falar assim, Pai, deixa que eu faço. Pai, deixa que eu resolvo para você. Pai, deixa que eu vou pregar para os índios. Pai, deixa que eu vou servir lá na igreja. Pai, deixa que eu vou ofertar daquilo que eu tenho ganhado, porque o Senhor me tem dado força e você investiu em mim. Agora eu quero dar para você. Você entende que a religiosidade saudável, ela é uma religiosidade da sua entrega e não de ficar esperando mamar do papai e mamar de Deus. Durante um pequeno período da sua vida, você precisa entender o amor de Deus, você precisa se sentir amado. Mas depois de um certo tempo, pessoal, você precisa amadurecer. Você precisa começar a servir. Você precisa começar a se doar por Deus. Isso não tem idade. Você entende, pessoal? Isso não tem idade. Isso não tem idade. O amadurecimento espiritual não tem idade, né? Então, assim, pode ser um jovem, né? Um jovenzinho que experimentou a vida, que lutou, que viu Deus, que experimentou a Deus e já sabe do amor e já está servindo como missionário, como obreiro, sei lá. E aí o cara é novo e aí já sabe tanto de Deus, aí se pergunta assim, como assim? O camarada é tão novo e sabe tanto de Deus? Por quê? Parou de ficar recebendo ou ficar esperando o carinho de Deus e resolveu se dar para Deus. E eu penso que o amadurecimento é esse. Não é você ficar só esperando com a boca aberta para Deus te dar comidinha na boca mastigada, não. Chega uma hora que você fala, Deus, deixa que eu cozinho. Deus, deixa que eu faço. E da mesma forma que você confia em Deus, Deus ele quer confiar em você também. Mas toda hora você pisa na bola. Toda hora eu piso na bola com Deus. Por isso que a gente precisa renovar a nossa comunhão com Deus e as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, né? Então é importante a gente olhar para isso, né? Então, por isso Jesus traz a identidade dele para os discípulos de João Batista. Na segunda parte, que vai do versículo 20 até o 24, ele fala sobre algumas cidades, ele fala sobre Corazim e Betsaida, né? Então Jesus começou a anunciar as cidades que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de vocês, Corazim, ai de vocês, Betsaida, porque os milagres que foram realizados entre vocês, se tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido e vestido roupas de saco. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E vocês, Cafarnaum, será elevada até os céus? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados
tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para você. Ou seja, essas cidades, elas viram os milagres de Jesus, mas elas não creram que Jesus era o Messias. Isso pode acontecer, pessoal. Você já viu algumas pessoas que experimentaram o milagre de Deus e não se converteram? Tem várias, né? As pessoas, elas viram o milagre de Deus, se converteram e depois se desviaram e voltaram para a velha vida. Tem vários, né? Então o que acontece, pessoal? Não é porque, mais uma vez, né? O milagre ele não salva ninguém, pessoal. O milagre ele não salva ninguém. O milagre nunca foi e nunca deveria ser o fim para as nossas vidas. O milagre vai ser sempre um meio de trazer Jesus para o nosso conceito correto de vida cristã. O milagre, ele não é o objetivo das nossas vidas. Não vá para a igreja e fala, nossa, hoje eu quero o meu milagre. Deus, eu quero o meu milagre. Eu exijo o meu milagre. Isso é coisa de criança mimada. Criança mimada que é assim, mãe, eu quero. Senão eu vou chorar. Aí você chora e eu acho que é a mesma coisa de crente mimado que fica falando assim, Deus, eu recebo. Deus, eu quero. Sabe, já viu gente que olha um carro bonito na rua e fala assim, eu recebo. Recebe nada, mano. Você vai receber um castigo de Deus mesmo se você ficar fazendo isso, né? Pessoas que buscam as bênçãos antes de buscar o Deus da bênção, né? Ai de vocês que correm atrás de bênção. Ai de vocês que correm atrás de milagres, porque vocês estão correndo atrás do vento. Vocês estão correndo atrás de um vazio. Vocês não entenderam que o vento que o milagre é um meio para te levar até a salvação. Não busque as bênçãos de Deus. Não busque. As bênçãos de Deus, elas são consequências daqueles que buscam o Senhor da bênção. Né? Não fica, Deus me abençoa. Não faz isso. Né? A bênção é uma consequência. Os milagres são meios que nos levam a entender quem Deus é para nós. Nós precisamos confiar em Deus e ver Deus agindo nas nossas vidas. Aí depois a gente tem uma terceira parte, eu estou falando aqui da segunda narrativa. A segunda narrativa ela tem 5 partes, né? Não, a segunda narrativa ela tem 6 partes, né? E a primeira parte é a identidade de Jesus com os discípulos de João Batista, a segunda são os ai lançados, e a terceira parte vai falar sobre o descanso oferecido ao cansado. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? A gente cantou esse descanso hoje no nosso louvor, tá? De 25 a 28, de 30 a 30, vai dizer assim, naquela ocasião, Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios, dos cultos, e revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha só, pessoal, a gente sempre usa esse texto, né, quando as pessoas estão passando por grandes tribulações em suas vidas. Mas eu queria deixar aqui uma das essências desse texto, né? O texto ele não foi feito exatamente só para situações difíceis na sua vida, mas principalmente para aquelas pessoas que não conseguem, olha aqui, essa frase é muito bonita, pessoal. Pessoas que não conseguem carregar a sua falência espiritual. As pessoas que não conseguem carregar a sua falência espiritual. Por quê, pessoal? Porque mais uma vez a questão da religiosidade. A gente acha que a nossa religiosidade vai me salvar. Porque eu rezo o terço. Porque eu doei
dinheiro e comida para os pobres no centro espírita. Ah, porque eu me dediquei com o meu Butsudan e eu tenho colocado o primeiro Gohan todos os dias no Butsudan. Você entende que a nossa religiosidade, a religiosidade humana, ela está sempre buscando uma salvação em Deus. E todos os deuses e as religiões pagãs, elas são assim. Você precisa pagar para receber uma bênção. A única religião no mundo que você entende que tudo que você ganha é de graça é a religião cristã. A religião cristã, o que você precisa fazer para você receber a salvação? Você precisa crer. É que nem quando Jesus estava falando com Nicodemos, e um pouco antes dele falar do grande versículo do João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, antes disso ele fala assim, olha, ô Nicodemos, presta atenção, a salvação que eu quero oferecer é que nem aquela serpente no deserto levantada por Moisés. Lá no livro de Números tem aquela história que fala que a serpente de bronze, as pessoas elas estavam em pecado porque elas estavam reclamando. No deserto não tinha as comidas que eles tinham no Egito e eles estavam reclamando com Moisés. E nesse pecado Deus mandou as cobras e as cobras começaram a picar as pessoas. E as cobras estavam mordendo e matando as pessoas. E aí o que aconteceu foi que as cobras começando a matar todo mundo, o povo falou assim, Moisés, a gente errou, a gente pecou, por favor, pede para Deus me ajudar e trazer a salvação para nós. O que Deus falou para Moisés? Moisés, faz uma serpente de bronze e pendura ela bem alto. E todo mundo que olhar para essa serpente vai ser curado. Olha que coisa maluca. O cristianismo é a única religião baseada na ação da graça soberana de Deus sobre as nossas vidas. Você não precisa fazer nada de especial para entender a salvação em Cristo Jesus. E aí essa salvação que é o remédio que salva o nosso câncer espiritual, que é o pecado, é de graça. É simplesmente você crer no Senhor Jesus. E aí eu digo uma coisa para vocês, tá, pessoal? Pastor, então por que eu tenho que dar dízimo? Pastor, então por que eu tenho que dar oferta? Por que eu tenho que ir domingo na igreja? Veja bem o que eu vou falar, pessoal. A salvação é de graça, mas seguir a Jesus tem um preço. Você entende? A salvação é de graça. Para você entender ela, é de graça. A salvação que Deus te dá é de graça, mas se você, depois que você entende a salvação, que é uma diferença total da religião pagã, depois disso, é o que eu falei, a salvação é de graça. Você experimentar o amor de Deus é de graça. Você entregar sua vida para Jesus é de graça. Você não precisa fazer nada. Mas depois você amadurece. Você entende? E depois que você amadurece, que já conhece o amor de Deus, você começa a seguir a Jesus pela sua própria vontade. Aí já não é, aí você já não precisa mais ficar recebendo carinho de Deus toda hora e toda hora Deus falar assim, eu te amo, vem aqui, deixa eu te pegar no colo, me dá um abraço. Não precisa, porque eu já sei do grande amor de Deus. E agora eu começo a dar para Deus. E aí eu começo a servir a Deus. E aí eu dou meu dízimo e eu dou minha oferta com alegria. Por quê? Porque tudo o que eu tenho hoje foi Deus que me deu. E é por isso que eu dou o meu tempo para Deus, eu dou o meu dinheiro para Deus, eu consagro a minha família para Deus. Tudo que eu faço é para Deus, porque foi Ele que me deu tudo o que eu tenho na minha vida. Então a salvação é de graça, mas seguir a Jesus tem um preço. Tem um preço porque nós é que colocamos esse preço, pessoal. Olha só que interessante. Deus não coloca esse preço, você coloca o seu preço. Quem vai determinar o tamanho do seu dízimo? Você mesmo. Ninguém vai ficar fazendo conta na tua vida para falar assim, você ganha tanto, então você tem que dar tanto. Não. E se alguma igreja faz isso, eu creio que está errado. Não tem a igreja não tem nada que bisbilhotar a vida dos crentes para ficar fazendo o cálculo de quanto que você deveria dar de dízimo. Não. É você que estipula o preço.
Como eu falei para vocês, né, existe uma história do dono daquela pasta de dente Colgate, né? Você sabe que eu não sei se é verdade, mas eu ouvi de um pastor, então eu quero crer que é verdade, né? O pastor falou que esse cara da Colgate, ele colocou esse nome, Colgate, porque são os 3 livros que ajudaram a transformar a vida dele. De Colossenses, de Gálatas, de Tessalonicenses. Então Colossenses, Gálatas e Tessalonicenses, fica Colgate. E aí, esse camarada, quando ele abriu a empresa dele de pasta de dente, ele fazia o seguinte, pessoal. Ele vivia com 10% e entregava o dízimo de 90% do que ele ganhava na empresa dele para Deus. E assim ele se tornou uma empresa multinacional. E eu só uso pasta de dente da Colgate para lembrar na minha vida que eu preciso dar mais do que eu recebo para Deus. Você entende? Eu uso a pasta de dente para me lembrar, Joel, você precisa dar mais para Deus do que aquilo que você recebe. Vive com pouco. Eu não acredito que pastores deveriam viver de forma esbanjadora e ter milhões de carros e bens. Eu acho que os pastores devem viver para servir a Deus e a maioria do que ele tem, ele dá para Deus e para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus, né? Eu glorifico a Deus porque minha esposa tem esse coração. Às vezes ela deixa a gente apertado, mas para ajudar os outros. Eu falo, puxa, Débora, mas a gente estava precisando. Não, mas aquela outra precisava mais. Eu falo, poxa, mas a gente podia fazer uma... Não, mas aquela outra pessoa precisava mais, né? Então, assim, graças a Deus pela minha esposa que tem um coração generoso. Mas vamos lá. Então, nós precisamos aprender a descansar nos braços do Pai, porque a nossa falência espiritual cansa. De tanto buscar nas religiões e não conseguir satisfazer o nosso coração, a gente fica cansado. E é por isso que Jesus fala, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Mais uma vez, o que significa descanso no Senhor? Descanso significa confiar, né? Por que você dorme bem na sua cama e quando você vai para um outro lugar, você não consegue dormir direito? Por quê? Porque você confia na tua cama. E porque você sabe que a tua cama não vai quebrar, que a tua cama não vai cair, você descansa porque você confia na tua cama. Não é verdade? Quando você vai dormir num outro lugar, você pega uma pousadinha, sei lá. Eu sempre que vou no acampamento acho que aqueles estrados daquelas camas não vão me aguentar, né? Porque 2 vezes eu deitei num daquele ali e acordei no chão, né? Então assim, você dorme tenso. Quando você não confia no lugar onde você dorme tenso. Aí você deita, aí você fica assim, sem se mexer assim. Tomara que eu não caia, tomara que eu não caia, tomara que eu não caia, né? Vocês são tudo magrinho, vocês não têm essa preocupação, mas eu que sou rechonchudo desse jeito, né, em forma de bola, eu tenho medo de sentar em cadeira de plástico, pessoal. Aí você senta na cadeira de plástico, as pernas começam a fazer assim, ó. Quantas cadeiras de plástico, eu, o Rodrigão e o Pedrinho, quando era grande, quantas cadeiras dessas a gente já quebrou? Você senta, a perna faz... Aí você já se prepara. Explode a cadeira. Por quê? Porque quando você não confia, você não descansa. Por isso que eu falo que o descanso tem a ver com a confiança. Se você confia em Deus, você descansa em Deus. Pessoal, se você descansa em Deus, você não tem medo de morrer. Porque assim como a gente cantou, a palavra de Deus, ela diz o quê? A palavra de Deus, a música diz assim, a minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme estou. A minha alma está em ti, Deus. E sabe, eu digo para vocês, um cristão que vive um cristianismo saudável não tem medo de morrer. Paulo dizia, para mim morrer é lucro. Sabe, a gente vai chegar nas cartas de Paulo e você vai ver. O objetivo da minha vida é fazer a vontade do Pai.
E eu não tenho medo de morrer. Por quê? Porque morrer é lucro. Mas, e Paulo falava assim, não, mas Deus, você ainda me quer aqui, porque você quer que eu ajude essas pessoas a encontrarem o caminho certo. Você entende, pessoal? Nós precisamos aprender a confiar em Deus, porque quem confia em Deus, descansa em Deus. Puxa, como seria bom se a gente vivesse uma vida despreocupado, não é verdade? Uma vida de, puxa, tudo é agradecimento. Puxa, obrigado, Deus, porque eu tenho isso. Obrigado, Deus, porque eu não tenho isso. Obrigado, Deus, porque o Senhor cuida de mim, o Senhor cuida da minha alma, da minha família. Aprenda a descansar no Senhor. O que cansa as nossas vidas são as preocupações por tentar salvar as nossas vidas pelas nossas próprias forças. Confia em Deus. Se lança nos braços do Pai. Confia nele. Por quê? Porque o seu fardo vai ficar leve no momento em que se você jogar nos braços do Pai. Sabe? É como se você estivesse carregando, sabe, você volta do mercado com aquela monte de sacola, nossa, que tá pesado, tá pesado. Aí de repente chega um cara bem forte, carrega você e todas as suas compras num braço só. E aí você descansa porque você não tá mais carregando. Por isso que Deus fala, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Porque se você jogar tudo aos pés da cruz, eu que vou te carregar. Você não vai precisar carregar nada, eu vou te carregar. Confia no Senhor. E aí a gente vem no capítulo 12. Olha só que interessante. O capítulo 11, ele acaba falando do repouso dos cansados. Ele acaba falando para você aprender a descansar no Senhor. E aí o capítulo 12 começa com a questão do sábado. Porque quando que é o dia do descanso? Não é sábado. Que para os evangélicos foi estipulado que o sábado para nós, que é o sabate, é o domingo, né? E o domingo é o dia do Senhor, é o dia de buscar o Senhor, né? É o dia de estar na presença de Deus, não é dia de trabalhar, é dia de buscar o Senhor. E sabe, pessoal, a gente tem uma noção errada desse sábado. Vamos dar uma lida aqui, do versículo 1 até o 13, ele diz assim, naquela ocasião Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado, seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-los. Os fariseus, vendo aquilo, disseram, olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Olha, quem falou isso? Os fariseus, né? Os fariseus que são os mestres da lei, as pessoas legalistas que estão sempre trazendo para nós um evangelho de pode e não pode. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Pode beber? Pode, mas não pode beber bebida alcoólica. Sabe? Assim, os fariseus são esses, né? E aí, versículo 3. Vocês não leram o que fez Davi quando seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, junto com seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas os sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes do templo profanam esse dia, contudo, ou vocês não leram que na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia, contudo, ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo, misericórdia e não sacrifícios, não teriam condenado os inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Saindo daquele lugar, dirigiu-se na sinagoga deles. Estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, procurando motivo para acusar Jesus. Eles perguntaram, é permitido curar no sábado? E ele respondeu, qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair no buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem que tem, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem, estenda a sua mão. E ele estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como que poderiam matar Jesus. Veja bem, pessoal, o sábado é o dia do descanso, né? A gente acabou de falar, pessoal. Você está cansado de tentar salvar a sua vida com a tua religiosidade e você não vive uma vida satisfeita. Jesus está falando, eu sou o Senhor do sábado. Então, eu pergunto para vocês, é pecado trabalhar no domingo? É pecado trabalhar no domingo? E eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Se fosse pecado
trabalhar no domingo, todo pastor estava queimando no inferno. Porque domingo é o dia que eu mais trabalho na minha vida. Não tem dia da semana que eu mais trabalho do que no domingo, pessoal. Domingo é o dia mais cheio para mim. Poxa, se o domingo é o dia do descanso, é o dia de não trabalhar, por que o pastor trabalha no domingo, não é verdade? Alguém tem que trabalhar. E eu penso, pessoal, que a gente tem uma concepção, a gente tem uma ideia errada do sábado. Né? O sábado, ele é meio volante, você pode determinar o sábado outros dias. Mas por que a gente determina o sábado no domingo? Porque no domingo é um dia meio neutro, né? E aí, nesse dia neutro, a gente separa para buscar Deus e buscar e conhecer mais do Senhor. Mas mesmo no dia do seu descanso, tem gente trabalhando. Tem gente trabalhando para você poder descansar, né? Então, assim, é interessante, né? Que, de uma certa maneira, o que os membros da igreja ofertam para a igreja vai como sustento para o pastor. Então, de certa maneira, a igreja trabalha de dia durante a semana para o pastor trabalhar no final de semana. E eu penso, sabe, pessoal, que não tem nada de errado. E o que eu entendo sobre o sábado é o seguinte: o proibido do trabalhar no sábado, presta atenção no que eu vou falar. O proibido no trabalhar no sábado é o trabalho visando lucro. Mas se você trabalha por necessidade, não tem problema. É isso que Jesus falou. Se a sua ovelha cair no buraco no sábado, você vai deixar ela lá e tirar só no domingo? Até lá ela morreu. Se o seu filho cai num barranco no sábado, você vai deixar ele lá porque é um trabalho tirar ele do barranco e trazer ele para cima? E você só vai buscar ele no domingo? Você entende o que eu estou falando? Então, assim, você olha, por exemplo, os adventistas. E os adventistas não trabalham da sexta-feira às 6 horas até o sábado 6 horas. Para eles é o sábado. E aí eu penso assim, eles vão ser salvos por causa do sábado? Não. Mas é uma forma que eles determinaram para quê? Para não gerar lucro nessas 24 horas que eles separaram para Deus. E aí nessas 24 horas eles leem a palavra e estudam a palavra. Tá certo que eles têm os erros deles, eles têm as falhas deles, né? Mas eu acho importante a gente entender que o sábado foi feito para as pessoas e não as pessoas para o sábado. A lei, ela vai ser cumprida, mas nós precisamos entender as prioridades. Você vale mais do que uma ovelha. Deus está falando para nós queremos. Jesus está falando para as pessoas: o sábado foi feito para vocês. Vocês precisam descansar. Porque descansar é confiar em Deus. Espera aí, pessoal, que eu acho que chegou uma coisa. Pessoal, eu vou dar uma pausa agora, rapidinho. Então, o sábado é importante a gente entender o quê? No sábado é permitido você ter atos de necessidade, é permitido você fazer serviço a Deus, é permitido você ter atos de misericórdia para ajudar as pessoas, né? Por quê? Porque o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. O sábado não deve reinar as nossas vidas. Quem deve reinar as nossas vidas é o Senhor Jesus. Mas você precisa aprender na sua vida que você precisa descansar, né? E eu vou dar um exemplo muito legal, porque eu tocava bateria numa equipe de louvor da missão lá na igreja coreana, e eu sou meio empolgado, né? Então, quando eu tocava bateria, eu fazia muito barulho. E aí o tecladista, que era um tecladista profissional, hoje ele é pastor nos Estados Unidos, ele chegou para mim e falou assim: Joel, por que você é tão desesperado para colocar um barulhinho da sua bateria em todos os espaços da música? Eu falei assim, não estou entendendo o que você está falando. Ele falou assim: Joel, deixa eu te falar uma coisa, pausa também é música. Sabe, tem hora na música que fica um vazio, aquele vazio também é música, né?
Então, assim, a tia Keiko tá concordando comigo porque ela é música, né? Então, quando você é músico e você escreve uma música, você toca uma música, tem momentos onde você para. Aí depois você começa de novo. E ele falou assim, tem um símbolozinho que é o símbolo da pausa na partitura, né? E ele falou para mim, Joel, pausa também é música. E eu aprendi muito com isso, porque eu pensei assim, nossa, a minha vida é tão corrida, eu faço tanta coisa, eu quero fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. É por isso que eu aprendi a tocar bateria, porque a bateria eu consigo, o pé direito faz uma coisa, o pé esquerdo faz uma outra, a mão direita faz uma coisa, a mão esquerda faz uma outra. E eu faço todas as coisas ao mesmo tempo, bem rápido, e eu produzo várias coisas, vários barulhos ao mesmo tempo. Eu sempre gostei desse lado de produção, mas eu tive que aprender a ser mais contemplativo. Pessoal, eu queria dizer para vocês, as pessoas que não guardam o sábado são pessoas que não têm a contemplação da vida. As pessoas que não guardam o sábado são pessoas que só buscam resultados. A sua vida se move por resultados. Eu quero entrar na melhor faculdade, eu quero ter o melhor emprego, eu quero ter o melhor salário, eu quero fazer isso e eu não posso parar. Eu não paro segunda, não paro terça, não paro quinta, sexta, sábado, domingo. Eu não paro nem o dia porque eu vivo em prol dos resultados. Quando você começa a criar sábados na sua vida, sabe o que acontece? Você começa a admirar as coisas. Você começa a admirar a beleza das flores. Você começa a admirar o clima. Você começa a admirar que a chuva, ela não é só uma pausa naquilo que você tinha que fazer, mas é um período de bênção que Deus está derramando nas nossas vidas. O sábado ajuda a gente a viver uma espiritualidade da contemplação, a agradecer mais a Deus do que esperar resultados das pessoas. E eu vou dizer uma coisa para vocês, pessoal. Esperar resultado das pessoas cansa. Ah, mas meu filho ainda está assim. Ah, mas meu marido ainda está assim. Ah, minha esposa ainda está assim. E se você for ficar esperando resultados das pessoas, você vai se cansar ao ponto de morrer esperando que alguém seja transformado. Confia em Deus. Descansa em Deus. Deixa o seu sábado um dia interessante. Sabe, o bispo, ele falou para mim, Joel, você está descansando? Ele sempre olha para mim e fala assim, Joel, você está descansando? Eu falei, eu acho que sim. Deixa eu ver tua agenda. Daí ele começa a ver minha agenda. E ele já me ensinou, ele fala assim, Joel, o dia da família é uma lei para você. Você precisa valorizar e entender o poder do dia da família. Então, pega um dia e coloca na sua agenda assim, compromisso inegociável. Mas o que é esse compromisso? Não interessa. Todo mundo só precisa saber que esse dia é um compromisso inegociável. Por quê? Porque se você não tiver tempo com a família, se você não descansar com a sua família, você vai ser um pastor que só busca resultados. Só quer ver o número, se a igreja está crescendo, se a oferta está aumentando, se o culto está melhorando, se o templo está ficando maior. Seja uma pessoa contemplativa, ande com as pessoas, seja relacional. Vamos lá, então, depois, na quinta parte, ele vai falar sobre a oposição dos líderes judaicos, e aí, mais uma vez, a gente vai ver Jesus trabalhando com essa questão do legalismo religioso, né? Ele vai advertir as pessoas, os legalistas e os fariseus começam a pensar em como poder matar esse Jesus, porque esse cara é um farsante, esse cara é mais um cara que se diz que é o Cristo, e aí o inimigo os fariseus estão cada vez mais bravos com Jesus, porque ele se diz o Cristo e ele não, e as pessoas dizem que ele não é o Cristo, né? Mas aí o versículo 19 e 20 ele fala que o Messias não veio para iniciar uma revolução política, mas ele fala sobre a cana quebrada e o pavio fumegante, que para algumas pessoas é insignificante, aquela taquara rachada, né? O bambu que está amassado ninguém quer, porque você quer um bambu bonitinho para fazer algum artesanato,
mas aquele que está rachado ninguém quer. Mas Jesus veio para esses, né, que são insignificantes. E eu entendo que você e eu, né, principalmente eu, nós somos tão insignificantes. Imagina o pavio da vela que já foi usado, né? O que é isso? É uma coisa tão insignificante. Mas Deus veio, Jesus veio para aqueles que eram insignificantes, né? No versículo 22 ao 32 tem a cura do endemoniado, que era cego e mudo, né? E aqui a gente vê a ideia de que Jesus ele está nessa cura. Os fariseus chamam ele de reino de que ele está agindo por Beelzebu, né? Pelo nome dos demônios, né? E eu digo para vocês, e aí ele começa a falar sobre a blasfêmia dos fariseus. E a blasfêmia, pessoal, o que é uma blasfêmia, né? A blasfêmia, ela é como fala, é um desvio da verdade. A blasfêmia é algo que vai contrapor uma doutrina verdadeira que você segue. Então, assim, se alguém chegar para vocês e falar assim, não, pessoal, de agora em diante, nós entendemos que o homossexualismo é uma coisa bíblica de Deus e Deus quer que as pessoas sejam homossexuais. Isso vai contra a nossa doutrina, vai contra o que a palavra de Deus diz. E aí você vai ficar assustado. Então, de uma certa maneira, os fariseus estavam ficando assustados porque quem fazia todas essas obras que Jesus fazia? Só Deus poderia fazer. Então, de duas uma, ou ele trabalha para o diabo, ou ele é o próprio Deus. Como eu não estou vendo nada de Deus, então eles começaram a chamar o Jesus Cristo, Jesus que ele estava fazendo a obra do diabo. Do versículo 22 ao versículo 26, Jesus fala, olha pessoal, nem o diabo trabalha com reino dividido, né? Porque o reino dividido é fraco. Se você tem um grupo, um exército, que eles estão brigando entre eles, como que esse exército vai ganhar alguma guerra? Você entende? Se, por exemplo, o time do Brasil, o Brasil está lá jogando no campo, né? Brasil e Alemanha. E se cada um deles quer se tornar uma estrela maior, dentro do time do Brasil, cada um está lutando por um objetivo diferente. Ah, não, eu quero ser contratado pelo Barcelona. Eu quero ser contratado pelo Manchester. Eu quero que as pessoas me olhem como o melhor jogador do time. Se cada um está agindo por conta na sua individualidade, que força que esse time tem? Aí a Alemanha vai lá e dá 7 gols em cima do Brasil. Você entende o que eu estou falando, pessoal? Que força tem um reino dividido? E Jesus está falando, se nem o inimigo faz isso, por que eu faria? Né? E Jesus está tentando mostrar para eles que é importante. E aí ele fala, no versículo 28, que se o que eu faço é pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus está aqui, pessoal. Então esse é o reino de Deus. Né? Jesus está confirmando isso. Daí ele fala no versículo 29 de amarrar o valente. Versículo 29, ele fala assim, ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar ali os seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Então, o que Jesus está falando aqui? Ele está falando assim, existe alguém que é muito mais forte do que Satanás. Vocês chamam Satanás de homem valente, de homem forte. Mas eu sou mais forte do que ele. Eu vou amarrar o diabo e eu vou roubar os seus bens. Quem são os seus bens? São as pessoas que ele tem tentado levar para o inferno. E o nosso Deus é o Deus que tem autoridade sobre os céus e a terra. O nosso Deus é o Deus poderoso. E eu gosto de entender o seguinte, pessoal. Satanás, ele é muito fraco. Mas sabe quem dá força para ele? Você. É você que dá força para ele. Toda vez que a gente assiste filme de terror, tem curiosidade de ver aquele filme Exorcista, sabe? De ver os demônios agindo, de conversar com o demônio. Acho que antes de ontem, eu estava jogando tênis com meu amigo, e o meu amigo passou por uma experiência, né? Um professor, ele passou por uma experiência que a esposa dele ficou, teve uma opressão maligna na casa dela, começou a sentir falta de ar, não sei o quê, e ele não sabia o que fazer.
Ele só falou assim, pastor, eu não sabia o que fazer. A única coisa que eu fiz foi orar e falar assim, Espírito Santo, fica aqui comigo, Espírito Santo, fica aqui comigo, Espírito Santo, fica aqui comigo. E aí, depois de um tempo, o negócio foi embora. E eu falei assim, você precisa entender a autoridade de Deus na sua vida. Você precisa reconhecer que Deus é maior do que a ação dos inimigos. Não deixa a casa vazia. Não deixa a casa vazia. A palavra de Deus fala que se você se o inimigo encontrar a casa vazia, ele vai para os lugares áridos, tudo, mas depois ele volta com mais 7. Toma cuidado, pessoal, não deixa a casa vazia. Aí eu falei para ele, não adianta só você expulsar a ação do inimigo na vida da sua esposa, você precisa falar para ela, declarar a presença de Deus na vida dela. Você precisa falar. E aí, imagina, eu e outro meu amigo com esse professor na quadra, no meio da quadra de tênis, no sol de rachar, começamos a orar no meio da quadra. Deus, dá autoridade para o meu irmão, dá força para o meu irmão, para que ele tenha autoridade vinda do Senhor. Porque o Senhor disse em Mateus 28, toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Toda a autoridade foi dada a você, pessoal. Você não precisa de um pastor para orar pela autoridade de Deus na sua vida. Você precisa ter essa autoridade de Deus na sua vida. Mas a gente sempre gosta do pastor, que o pastor ore, a oração sacerdotal, né? Mas não está errado, não está errado. Mas você não pode se desmerecer e falar assim, eu não tenho aquela autoridade que o pastor tem. Não, o mesmo Deus meu é o mesmo Deus seu. E você tem essa autoridade da oração. Então ore com autoridade. Se tem uma pessoa precisando de cura, ore com autoridade, né? Ore, sempre lembrando do que a gente viu hoje, né? O milagre não é um fim, mas o milagre é um meio para que nós possamos encontrar com Deus, né? Mas você pode orar por um milagre? Pode. Você pode orar pela cura dos doentes? Pode. Você pode orar para que o nosso irmão Luca consiga um coração novo? Pode. Eu tenho orado todos os dias por isso, para que ache esse doador. Eu tenho orado todos os dias, mas eu entendo que nós precisamos orar e buscar a Deus. Deixa eu dar uma pincelada aqui no que a gente entende como blasfêmia do Espírito Santo ou o pecado imperdoável que ele está falando aqui nesse capítulo também, né? Então, quando a Bíblia fala sobre o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo, é importante você entender o seguinte, pessoal, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela pode ser entendida de algumas maneiras. Eu gosto de entender a blasfêmia contra o Espírito Santo como a incredulidade. Por quê? Porque se você não crê no Senhor Jesus, como que ele pode te perdoar? Então se torna um pecado imperdoável. Porque se você não crê que ele existe, não tem como ele te perdoar, né? Então, assim, a blasfêmia contra o Espírito, que é o pecado imperdoável, pode ser a questão da incredulidade. Ou, segundo o teólogo Champlin, ele fala assim, pode ser o não confiar em Cristo ou negar a obra do Espírito Santo na sua vida. Tudo isso pode ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Mas, segundo a teologia dentro do meu seminário, a blasfêmia contra o Espírito Santo não é a incredulidade, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo é você atribuir ao diabo aquilo que Deus faz. Então, eu vou trazer uma situação muito complicada para vocês hoje, tá? Eu não sei quantos aqui já se escandalizaram quando você vai num culto onde as pessoas começam a cair no chão, as pessoas começam a tremer, as pessoas começam a falar em línguas. Aí você até vai lá fora na igreja e vê a placa da igreja, igreja evangélica. Pô, mas eu tô numa igreja evangélica. Aí você entra de novo e vê toda aquela loucura. É gente tremendo, é gente se jogando no chão, é gente caindo no chão, é gente batendo asa como se estivesse voando. Eu já entrei em vários cultos desses, pessoal. E aí, sabe, você tem duas tendências. Uma delas é entrar na brincadeira, entrar no negócio e deixar o espírito rolar. E aí você faz que nem eles. Mas tem uma outra posição também. Tem gente que fica olhando de longe e fica julgando. Isso é do diabo, isso é do diabo.
E aí que eu acho que é o mais perigoso, pessoal. Por quê? E se for Deus? E se for Deus e eu atribuir isso para a obra de Satanás? Aí eu posso estar blasfemando contra o Espírito. Você entende? A blasfêmia contra o Espírito para muitos teólogos é você atribuir ao diabo aquilo que é o Espírito Santo que faz. Então, uma vez num camping de 1992, eu e um amigo meu chamado Gustavo, a gente estava adorando a Deus no camping, estavam os dois com a mão levantada adorando o Senhor, e o Gustavo é um cara bem grande, né, mais alto que eu. E a gente estava adorando a Deus, quando eu olho para o lado, cadê o Gus? O Gus caiu. O Gus, ele se desfaleceu. Na presença de Deus, era tão grande que ele, parece que ele desmaiou. Aí eu peguei o Gus e levei para fora para o pessoal não achar estranho. Ficou eu e o Gus lá fora. Alguns pastores vieram e falaram assim: nossa, ele está endemoniado? Né? Eu falei: não, ele não está endemoniado, eu tenho certeza. Tá eu e ele junto buscando a Deus e ele estava na presença de Deus. Mas assim, aí eles começaram a orar tentando expulsar o demônio. Eu falei: não, mas isso aqui não é demônio. Aí eles falaram assim para mim. E eu era jovem, eu tinha 17 anos, 16 anos. Eles falaram assim: como que você sabe que isso não é o diabo? Os pastores perguntando para mim, né? Como que você sabe que isso é o diabo? Eu falei para eles assim: infelizmente agora eu não sei, né? Eu só sei no meu coração que não é o diabo. Eu sei que isso é o Espírito Santo de Deus. Eu falei para eles assim: eu não posso confirmar para você agora, mas daqui um ano, se esse cara que está aqui do meu lado não tiver sido transformado pelo poder da graça de Deus e a ação do Espírito Santo, se ele não for diferente do que ele é hoje, isso aqui não é obra do Espírito Santo, mas é obra de Satanás. Aí os pastores olharam para mim e falaram assim: tá bom, então vamos esperar. Então, pessoal, é o que eu digo para vocês. Quando vocês vê alguma coisa bizarra acontecer na igreja, tá aí? Pessoal, vou ter que carregar um negócio ali rapidinho, já volto, tá? Então, é, então eu falei para os pastores que a gente precisava esperar um ano para saber se o que tinha acontecido era o Espírito Santo ou não. Por quê? Porque pode ser três coisas. Na minha opinião, pode ser três coisas. Pode ser o Espírito Santo, né, agindo na vida da pessoa. Pode ser uma encenação humana, né? A pessoa pode inventar. Eu acho que muita gente que fala em línguas, na verdade, é invenção humana de palavras que ele ouviu e tá pronunciando. Ou pode ser ação do inimigo, né? Ou pode ser ação do inimigo. Mas aí eu chego numa outra conclusão que também tem aqui no texto que a gente leu, que Jesus ele diz assim: quem comigo não ajunta, espalha. Então é tipo assim, se você está agindo pela sua humanidade, você não está agindo pelo Espírito Santo. Então, se você é quente ou frio, tá mais pro frio do que pro quente, né? Então, assim, eu entendo isso. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: sempre que você vê uma bizarrice na igreja, não julgue logo de cara. Não julgue logo de cara, a não ser que você tenha muita certeza no seu coração, a não ser que você tenha um tal de o dom do discernimento dos espíritos, né? Que traz essa ideia de separar o que é Deus, o que não é de Deus. Algumas pessoas têm esse dom e conseguem fazer o discernimento dos espíritos para saber se é de Deus ou não. Mas, num geral, o meu conselho para vocês é esse: não julguem logo de cara. Ah, fala em língua porque é do diabo. Ah, caiu no espírito porque é do diabo. Não, não julguem logo de cara, né? Meu conselho é: confia no Senhor e espera. Espera para ver os resultados, porque eu vou dizer para vocês, pessoal, muita gente hoje que olha para uma situação dessa, as pessoas elas julgam e elas condenam. E aí muitas vezes elas erram, mas muitas pessoas que experimentam esse sobrenatural de Deus não tem nada da sua vida transformada. E eu vou dizer assim, quase com certeza no meu coração, que uma boa porcentagem, para não dizer a maioria,
das pessoas que ficam buscando igrejas que têm ações sobrenaturais, elas não têm transformação de vida. E aí, se uma manifestação sobrenatural acontece no meio do culto, e essa manifestação não trouxe transformação de vida, não te fez uma pessoa mais parecida com Jesus, não fez uma pessoa mais perdoadora, não te fez uma pessoa mais generosa para com a obra de Cristo, não te fez uma pessoa mais evangelizadora, então aquela experiência não valeu para nada, porque não foi a ação do Espírito Santo, né? Então, assim, eu queria trazer isso para vocês, por quê? Porque eu acho importante a gente entender esse negócio da blasfêmia. E olha que interessante, depois disso, depois que vem a blasfêmia contra o Espírito Santo, o versículo 33 ao 37, ele vai falar sobre a árvore, as árvores e os frutos. E ele diz assim, ó, considerem uma árvore uma árvore boa dá fruto bom, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala o que está cheio o coração. O homem do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhe digo que o dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras vocês serão condenados. Por isso que é muito importante aquilo que nós verbalizamos na nossa vida. Por isso que o batismo precisa ser acompanhado de um testemunho falado do porquê que eu entendo, porquê que eu quero ser batizado. Então é importante que cada pessoa batizada declare a sua fé para a sociedade, para as pessoas da igreja. Mas aquilo que você falar de besteira também vai ser palavras condenatórias para a sua vida. Por isso que um policial, quando ele vai prender alguém, ele fala assim, olha, você tem o direito de permanecer em silêncio, porque o que você falar vai ser usado contra você, né? Então, assim, eu penso que nós precisamos ter sabedoria para abrir a nossa boca também. Nós precisamos ter sabedoria para pensar antes de falar, né? Às vezes a gente agimos por impulso. Primeiro nós fazemos e depois nós pensamos. Ou primeiro nós falamos e depois nós pensamos naquilo que a gente falou. Tem que tomar cuidado, né? Por isso que a intencionalidade ela é boa. Porque quando você fala alguma coisa com intencionalidade, é porque você pensou antes de falar, né? Pessoal, olha, isso aqui é intencionalidade. Intencionalidade é você estudar tudo aquilo que você vai falar. Muitas pessoas estavam falando para mim assim, Pastor Joel, mas nos cultos online você está lendo o que você está pregando. E muitos já perceberam que eu leio aquilo que eu prego, né? No culto online. Sabe por quê, pessoal? Porque está gravado. As pessoas vão ouvir o que eu falei durante anos e anos, porque vai estar gravado. Então, quando você vai fazer uma coisa que vai ficar gravado para sempre, você precisa medir as suas palavras. Você entende o que eu estou falando, pessoal? Por isso que a minha pregação online é diferente da pregação ao vivo. Porque a pregação online vai ficar gravado. Então eu preciso medir as palavras e tomar cuidado com as palavras para não ofender alguém, para não ir contra uma doutrina que a gente acredita, para não trazer alguma coisa errada, um exemplo errado, uma ilustração errada, entendeu? Então, assim, claro, eu tomo cuidado em todas as minhas pregações, mas no online é mais perigoso ainda porque está gravado, né? Então você precisa ter essa intencionalidade. E quando eu olho a palavra de Deus, ele está falando da blasfêmia contra o Espírito e depois ele está falando o quê? Uma árvore se reconhece pelos frutos. Então, para você saber se aquela manifestação foi de Deus ou não foi de Deus, a gente precisa ver os frutos. É por isso que você olha para Gálatas capítulo 5, 20 a 24, mais ou menos, e você vai ver o quê? Você tem os frutos da carne e você tem os frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, mansidão,
Domínio, todos os frutos na verdade, assim, se você for na Bíblia, você vai ver que não está escrito frutos, mas está escrito fruto do Espírito. É o fruto do Espírito. Pode ser duas coisas, pode ser o fruto da sua colheita, né, que são várias frutas, ou pode ser fruto de uma fruta só, né? E se for fruto de uma fruta só, é como se cada um daqueles nomes, o amor, alegria, paz, longanimidade, fosse um gomo da sua mexerica. Você entende? Quando a gente come mexerica, a gente não come que nem laranja, né? Laranja a gente descasca e aperta. Assim, né? Mas a mexerica não, a gente pega gomo por gomo. Então pensa talvez no fruto do Espírito como um fruto com 9 gomos. E cada um daqueles 9 gomos, eles crescem. Tem uns gomos que são maiores, tem uns gomos que são menores, não é verdade? Tem uns que tem mais semente, tem outros que tem menos semente. Mas eu penso que a gente precisava pensar nessa questão. Mas deixa eu chegar a Gálatas, que a gente vai falar sobre o fruto do Espírito, tá? Então, depois no 38 em diante, ele vai falar sobre o sinal de Jonas. E olha o Jonas aqui, né? Olha só o nosso profeta menor que a gente estudou, né? E que a gente viu a vida desse Jonas. E lembra que eu falei para vocês que Jonas era um tipo de personificação de Jesus? Esses fariseus, eles estão aqui falando assim, você não é o Messias, você não é o Messias. Me dá um sinal para falar se você é o Messias. E aí Jesus fala, olha, o sinal que eu vou te dar é o sinal de Jonas. Por quê? Porque Jonas, ele foi engolido por um peixe, ficou 3 dias e 3 noites dentro do peixe, no abismo das profundezas, e depois ele voltou e pregou o evangelho e pregou a mensagem da salvação para os ninivitas. Jesus Cristo também seria morto, crucificado e ficaria 3 dias na barriga do peixe, que seria a sepultura, por 3 dias e 3 noites. E depois ele ressuscitaria e traria para nós a redenção. A ressurreição seria para nós o ponto crucial que traria para nós a salvação em Cristo Jesus. Então, o único sinal que foi dado para eles é o sinal de Jonas, né? Que é o quê? A palavra do profeta menor Jonas, que traz para nós a ideia de que esse Messias viria a esse mundo e ficaria morto durante 3 dias, mas depois ressuscitaria, venceria a morte e ele traria para nós a nossa salvação em Cristo Jesus. Então, a gente vê que ele vai falar também sobre a Rainha do Sul. Quem é a Rainha do Sul, pessoal? A Rainha do Sul, aquela rainha de Sabá, que ela foi até Salomão, e lá com Salomão, ela também duvidava. Ela também falava, será que esse rei é tão sábio mesmo, né? Vou lá ver se esse rei é sábio. Aí ele foi lá e viu as maravilhas de Salomão, e ela, inclusive, a gente entende que essa mulher se converteu para o Deus de Salomão, por ver as maravilhas e o tamanho da sabedoria que Salomão tinha vinda da parte de Deus. Lá em 1 Reis 10, de 1 a 13, fala sobre essa rainha do sul, que seria a rainha de Sabá, que ela se converteu e ela ficou maravilhada ao ver a mão de Deus sobre o reinado de Salomão, né? Então a gente tem aqui o sinal de Jonas, e depois ele tem um pedaço aqui nesse texto, do 43 ao 45, que ele fala sobre a estratégia de Satanás, e aquilo que eu falei da casa vazia. Olha só, quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, como não encontra, diz, voltarei para a casa onde saí, e chegando encontra a casa desocupada, varrida em ordem. Então vai atrás consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali, e estando no estado final daquele homem, torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá com essa geração perversa. Então, o que acontece? Mais uma vez, esse texto é uma crítica contra a religiosidade. Por quê? Porque a vida religiosa, a vida na religiosidade, ela não preenche o seu coração. Não é porque você reza o terço, porque você, toda vez que aparece na frente de uma igreja, você faz o sinal da cruz. Não é porque você vai na missa uma vez por ano que você vai ser salvo.
Você vai ser salvo. Essa religiosidade só vai deixar a casa vazia. Então você precisa de uma transformação interna. E aí eu digo para vocês, não sei se alguém já leu um livro de um autor chamado Larry Crabb, chamado De Dentro para Fora. E esse livro do Larry Crabb, chamado De Dentro para Fora, ele traz a ideia que a transformação que Deus faz nas nossas vidas é de dentro para fora. A última coisa que é transformada nas nossas vidas são as nossas ações. A primeira coisa que precisa ser transformada nas nossas vidas são os nossos corações. As nossas prioridades. O nosso amor, a nossa dedicação precisa mudar primeiro no nosso coração, para depois mudar o lado de fora, para depois mudar as nossas ações aqui na terra. Primeiro transforma o coração e depois, por quê? Porque se você transformar o coração, se o Espírito Santo transformar o seu coração, habitar na sua vida e transbordar na sua vida do Espírito Santo, o inimigo não tem como entrar. Por isso que eu falei para aquele meu amigo na quadra, pede para o Espírito Santo entrar no coração da sua esposa. Porque se o Espírito Santo estiver lá, não tem como é a lei comutativa, né? Duas coisas não podem ocupar o mesmo lugar no mesmo espaço de tempo, né? Então não é possível ocupar duas coisas no mesmo lugar. Então, se Deus está presente, o inimigo não pode estar presente. Então, clame pela presença de Deus na sua vida. Clame por uma transformação no coração e na mente, para depois as ações começarem a mudar. Eu lembro de ter evangelizado um menino numa festa de aniversário e a irmã dele tinha se convertido e pediu para eu falar com o irmão dela. O irmão dela se converteu. Depois de 3 semanas na igreja, ele falou assim: Joel, eu não vou mais vir na igreja. Eu falei: por quê? Porque eu não consegui parar de fumar. Eu falei: camarada, porque você não conseguiu parar de fumar, você vai parar de vir na igreja? Ele falou: vou, porque ninguém aqui fuma. E eu falei assim: não, a transformação ela vem de dentro para fora. Se você crê no Senhor Jesus, se você crê que o Espírito Santo pode curar você desse seu vício, isso é um detalhe na sua vida. O mais importante é aquilo que aconteceu no seu coração, que você entregou sua vida para Deus e o Espírito Santo entrou na sua vida. Você sente essa presença de Deus na sua vida. Ele começou a chorar e ele falou: eu sinto a presença de Deus, mas eu não consigo parar de fumar. Eu falei: então vamos orar junto. Vamos orar junto e a gente vai conseguir. E a gente orou junto e ele parou de fumar e está na igreja até hoje. Por quê? Porque a transformação é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não tente colocar uma Bíblia do sovaco antes de você colocar a Bíblia no seu coração. Não adianta você esquentar o banco da igreja se o seu coração não é aquecido pela presença de Deus e do Espírito Santo na sua vida. Não adianta você ter uma vida religiosa se você não vive Deus todos os dias na sua vida. Então é importante a gente ver tudo isso, né? E depois a palavra de Deus traz aí a família de Jesus, do capítulo 46 do versículo 46 ao 50, ele fala assim: Jesus estava falando na multidão, seus irmãos chegaram do lado de fora querendo falar com ele. Alguém disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querem falar contigo. Jesus fala no 48, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é o meu irmão e minha irmã e a minha mãe. Presta atenção no que eu vou falar, pessoal. Jesus não estava aqui repudiando a sua família de sangue. Jesus não está fazendo isso. Jesus está enfatizando a supremacia do caráter eterno dos relacionamentos espirituais. Ele está falando que o nosso relacionamento espiritual é importante uns com os outros. E ele está dizendo, Jesus está dizendo o seguinte: até a minha família de sangue precisa me reconhecer como Senhor para receber a salvação, né? Então Jesus aqui não está repudiando e negando a sua família de sangue, não. A sua família de sangue não é para você negar ela e nem repudiar ela. Mas ele está falando assim, pessoal, a minha família são aqueles que fazem a vontade do Pai. É por isso que a igreja acaba se tornando uma grande família, não é verdade? A gente vai para a igreja, olha os irmãos, a gente ora pelos irmãos da igreja como se fosse da nossa própria família, porque essa é a família estendida de Deus. Pessoal, o tempo se avançou demais.
E eu queria dizer para vocês assim que o capítulo 13 começa então o terceiro grande sermão do livro de Mateus, né? Então o Evangelho de Mateus, como eu falei, são 5 sermões e o capítulo 13 é o terceiro grande sermão que ele vai falar sobre as parábolas do reino. Não vai dar tempo, mas ele vai falar a parábola da semeadura, né, que são os tipos de solo, o grão de mostarda, o fermento, o tesouro escondido. Vou falar aqui, depois vocês recordam a gravação. Versículo 1 ao 23 é os tipos de solo. Versículo 24 ao 30 e do 34 ao 43 seria a parábola do trigo e do joio, né? Eu até queria que vocês vissem um videozinho, não sei se alguém já viu o videozinho, que o cara tá explicando a diferença do trigo e do joio. Você olha um do lado do outro assim, é igualzinho. Mas quando você pega o joio e amassa assim, quando você abre assim, só tem palha. Mas aí você pega um trigo, você amassa assim, quando você abre, tem um monte de semente. Então a diferença do joio e do trigo é que na hora da dificuldade, o trigo não gera nada. E o joio não gera nada, mas o trigo gera sementes que vão fazer prosperar e perpetuar a sua existência. Olha que bonito isso, né? Achei isso tão legal, a diferença do joio e do trigo. Se eu achar esse videozinho, eu mando para vocês, lá no grupo da Devocional. Aí do versículo 31 ao 32, ele vai falar do grão de mostarda, que quem tiver fé como o tamanho de um grão de mostarda vai fazer muita diferença. Versículo 33, ele vai falar do fermento. Versículo 44, ele vai falar do tesouro escondido. Versículo 45 e 46, ele vai falar sobre a pérola de grande valor. Versículo 47 ao 50, vai falar sobre a rede de pesca, né? E o versículo 51 e 52 sobre o pai de família, né? Então assim, e aí começa do versículo 3, do capítulo 13, versículo 53 até o capítulo 17, 27, que a gente vai poder ver amanhã, a gente vai ver que aí começa o que? A narrativa, a terceira narrativa. Então, olha só, pessoal, que interessante. Você tem o primeiro sermão, a primeira narrativa. O segundo sermão, a segunda narrativa. O terceiro sermão, a terceira narrativa. Por quê? Porque essas narrativas confirmam aquilo que o sermão está sendo pregado. Então, assim, a gente vai caminhar em Mateus até terminar os 5 sermões. Amém? Tá? Desculpa, pessoal, que eu fui meio atrapalhado hoje e que chegou um negócio ali, eu tive que sair no meio e tal. Então, me perdoa a minha correria e também a minha desorganização aqui de passar tudo para vocês. Eu fiquei triste ontem e eu fico triste de novo porque eu queria passar tudo para vocês. Mas é muita coisa. E aí eu tenho que me contentar com aquilo que Deus quer que eu fale hoje para vocês, tá bom? Então a gente vai passar uma vida inteira aí servindo junto e estudando a Bíblia junto, a gente vai poder refazer esses estudos mais uma vez, outra vez, tá bom? Vamos orar, vamos terminar. Mais uma vez, se vocês tiverem dúvida, por favor, manda no WhatsApp que eu quero responder as dúvidas de vocês, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra, muito obrigado porque o Senhor é um Deus vivo, que fala nos nossos corações, que nos guia, que nos transforma através da tua palavra. E oramos, Deus, que todos esses ensinamentos que o Senhor tem nos dado, através do livro de Mateus, que venham sim, Pai, trazer para nós edificação, transformação em nossas vidas, que nós possamos nos tornar mais parecidos contigo. Deus, eu oro, Pai, para que cada um de nós possamos tomar cuidado com a nossa religiosidade e que nós possamos realmente viver Jesus em nossas vidas. Como diz em Gálatas 2:20, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e o viver que hoje vivo pela fé em Ti, ó Deus, a fé no Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Deus, pela Tua vida em nós. Abençoa o dia de hoje, que o Senhor nos conduza com a Tua mão e faça a Tua vontade sobre nós. Oramos tudo isso agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, pessoal. Desculpa a correria, desculpa porque eu tô essa correria muito grande aí, mas espero que Deus esteja abençoando muito a vida de vocês, né? E que a gente continue crescendo junto. Amanhã tem mais.
Amanhã horário normal, tá, pessoal? A partir das 10 e a gente vai estar caminhando aí em Mateus, tá bom? Beleza, pessoal. Deus abençoe, tenham um ótimo dia e que vocês continuem no caminho do Senhor Jesus. Tchau, tchau, pessoal. Mande as dúvidas para mim depois, tá bom? Tchau, tchau.